Vamos ter que aturar o Batoré. Eu só faço as coisas que eu acredito. Eu me revolto, porque o Alcolumbre fez mal para quem, gente? Em primeiro lugar, o Alcolumbre fez muito mal para o próprio governo Bolsonaro. Davi Alcolumbre foi eleito presidente do Senado Federal, marcando seu retorno ao cargo que já tinha ocupado anteriormente. Sua vitória representa um conjunto de acordos e alianças, e o PL vai ficar com algumas comissões, ou seja, a Comissão de Segurança, que ficará com o senador Flávio Bolsonaro, a Comissão de Serviços e Infraestrutura ficará com o senador Marcos Rogério, Damares Alves, senadora Damares Alves, vai ficar com a presidência da Comissão de Direitos Humanos, e a primeira vice-presidência ficou com o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins. Eu queria começar, então, essa rodada de comentários. Aliás, antes disso, vamos dar uma olhada no como é que foi essa dinâmica das comissões. Temos um infográfico aqui para mostrar para o nosso IDEPA aqui. Estamos vendo, tá pequenininho, mas dá para ver como que foi esta divisão entre as várias comissões. Depois, se a produção conseguir aumentar um pouco, a gente dá uma olhada também nos nomes e nos vários cargos de cada senador. Eu vou perguntar, então, para quem protagonizou, né, não essa eleição no Senado, mas na Câmara. Queria perguntar para o deputado Ricardo Salles como é que foi o clima dessas duas eleições, e especialmente qual a sua avaliação com essa eleição no Senado Federal do senador Davi Alcolumbre, que volta, então, para a presidência. Bom, veja só, Carlos, o Alcolumbre é o centrãozão, né? Centrãozão na sua acepção mais completa da palavra. E nós sabemos como é que ele opera, porque ele foi presidente do Senado enquanto nós éramos governo, né? O Alcolumbre é o Alcolumbre, ele joga para ele, com a turma dele, os interesses dele. Obviamente, quando interessa para ele meter a faca no pescoço do governo, ele mete. Quando interessa para ele afagar o governo, ele afaga, né? Então, o Alcolumbre tem um jogo já conhecido. Nós tivemos lá na Câmara duas candidaturas que eu reputo muito honrosas, tanto a do Girão, do meu partido, do Novo, lá do Ceará, quanto o Marcos Pontes, que foi meu colega no Ministério, ele era ministro da Ciência e Tecnologia, enquanto eu fui ministro do Meio Ambiente, e é uma pessoa muito correta, uma pessoa muito bondosa, um cara muito, muito bom coração, tanto o Girão quanto o Marcos. Cada um teve 4 votos, juntos somaram 8 votos, é pouco, perto dos 73 votos que o Alcolumbre teve, mas o voto do Alcolumbre é voto fruto do conchavo de todo mundo com todo mundo. Eu entendo o argumento. Eu não vou fazer aqui um comentário dizendo, absurdo. Eu entendo o argumento que foi utilizado pelos nossos senadores da direita e que não votaram nem no Girão e nem no Marcos Pontes, que acabaram votando no próprio Alcolumbre. Eu entendo os argumentos, mas eu não concordo com eles. Eu acho que esse pessoal faz um mal danado para o Brasil, essa turma do Centrão, né? Nós não podemos esquecer que o Alcolumbre vem de uma série de outros presidentes do Senado lá do Amapá, nenhum deles foi bom para o Brasil. O Amapá agora, ele vai travar uma briga, inclusive é importante lembrar, ele vai travar uma briga grande para liberar a exploração do petróleo na Amazônia, na margem equatorial, que não é em si uma notícia ruim, ao contrário, se for feito de maneira adequada, trará riqueza para a região. Mas é isso, quer dizer, o Alcolumbre é conhecido. A disputa ali, essa história, isso é um ponto também que eu queria comentar, né? Citou-se aqui o fato de que o PL terá a vice-presidência, tanto da Câmara quanto do Senado. A vice-presidência da Câmara, ela vai ser ocupada, já está sendo ocupada pelo Altineu, que é um cara gente boa, foi meu líder, nosso líder lá no PL, enquanto eu estava no PL, mas é um deputado que não é da ala Bolsonaro, é da ala Valdemar, né? Um cara muito próximo ao Valdemar. O Eduardo Gomes, a mesma coisa. O Eduardo Gomes, se você pegar a votação do Eduardo Gomes, ele vota com o governo em tudo, né, em tudo. E, para piorar, tem um outro cargo na Câmara, que é o do suplente, e esse cargo de suplente da Câmara, que foi indicação do PL, foi entregue para o Antônio Carlos Rodrigues. Antônio Carlos Rodrigues, quem quiser botar no Google aí, acho que é importante, não só foi ministro da Dilma, como foi também suplente da Marta Suplicy no Senado, vota 100% com o governo, é totalmente governo, PT, até o último fio de cabelo, foi preso, inclusive, na época lá do mensalão, essa coisa toda, então é dessa turma aí, foi o cara que o PL colocou na mesa diretora da Câmara. Então, assim, quando comemora, a gente tem que comemorar com a devida parcimônia. É importante ter as comissões? Sim. É importante, se tiver as comissões do Senado na mão do PL? Importante. Importante ter comissões na Câmara? Também acho, né? Mas acho que também é importante que haja um respeito mútuo com aqueles que não concordam.
E isso é de fundamental importância. Quando você vê o PSOL, que lançou candidatura própria, diferentemente do que o PT, que estava apoiando tanto o Hugo Mota quanto o Alcolumbre, na Câmara, o PSOL lançou candidato próprio. Fez sua campanha, teve sua votação, não teve um comentário depreciativo, negativo do PT contra o PSOL porque lançou seu candidato. Ou seja, qual é a atitude que eles adotam à esquerda? Diz o seguinte: olha, nós temos o nosso pessoal mais purista, alguns dirão mais radical, outros vão dizer mais intransigente, seja lá qual for o adjetivo, mas o fato é que se respeitou aqueles que não queriam esse conchavo com o Centrão. A mesma coisa, na minha opinião, deveria haver na direita. Tem um pessoal que concordou com o argumento de que precisava ocupar o espaço, eu reconheço que esse argumento ele tem seu valor, ele tem sua utilidade, mas por outro lado também reconheço e defendo e sou dessa linha que quando a gente se mistura com determinados comandos de casa, como esse do Alcolumbre, você acaba bem ou mal respaldando as atitudes dele. Você acaba sendo corresponsável com as coisas que ele faz, com as coisas que ele fez no passado e fará no futuro. E o retrospecto não é bom. Portanto, eu acho que uma análise serena, ela acaba tendo que inexoravelmente respeitar todas essas opiniões e não traçar um cenário binomial, né? O não absoluto ou adesão e sim absoluto, e Alcolumbre virou grande salvador da pátria. Não é grande salvador da pátria, meteu muito ferro no governo Bolsonaro enquanto era presidente do Senado e, portanto, eu acho que não é uma pessoa confiável para a gente dizer, não, estamos em boas mãos, estamos com Alcolumbre. Consta, sua opinião sobre aquilo que aconteceu ontem no Senado Federal, inclusive o deputado lembrou, né, a esquerda não se bate uma com a outra, mesmo se tiveram candidaturas diferentes, né? O PSOL teve a dele, a velha tática maoísta, marchar separados para golpear juntos, né, em alguns casos. Mas qual a sua opinião sobre esta eleição de Davi Alcolumbre e também sobre as primeiras declarações do novo presidente do Senado, que disse que não é direito de nenhum senador atrapalhar o governo e que não é momento de criar crise com o executivo? Eu acho que o Salles fez uma análise ponderada, eu vou numa linha parecida, né? Vamos começar por esse final aí, né? As declarações iniciais, o presidente Lula já recebendo ambos e eles gravando videozinhos juntos, né? Dizendo que vão ajudar nas pautas do governo nos próximos 2 anos, tudo. Isso é desgraça, isso é suco de Brasil, mas ninguém pode ficar muito surpreso. Ninguém. A gente sabe quem é o Alcolumbre, o que ele fez no verão passado. Como lembrou o deputado Salles, ele foi já presidente do Senado. Então, sai Rodrigo Pacheco, que a gente criticava muito, e entra Rodrigo Pacheco, de novo, só que piorado até, né? Mas aí começa a questão toda da reação dentro da direita, né? O que eu penso disso tudo? Qualquer brasileiro decente, foi o clima que eu tentei adotar na minha coluna da Gazeta hoje. Qualquer brasileiro decente tem que estar triste. Esse é o primeiro ponto de largada. Ponto de partida brasileiro decente, honesto, está olhando para isso tudo com nojo, com náusea. Está vendo que o Centrão é que manda nesse país, inconchável muitas vezes com a esquerda radical, demagógica, lulista, mas o Centrão tem muito poder ainda, e até mesmo Lula e seus comparsas precisam se ajoelhar às vezes e beijar nas mãos desses donos do poder, do Sarney e companhia, os despachantes todos no Congresso e por aí vai. E isso tudo é de embrulhar o estômago de qualquer pessoa que espera algo diferente, que sonhou, alimentou uma ruptura com o regime dono do país, com o sistema podre e carcomido. O meu amigo Leandro Ruschel gravou um vídeo muito bom, dando a opinião dele sobre isso tudo, nessa mesma linha também, lembrando que o bolsonarismo, que o Salles fez parte como ministro do governo, eu fui acusado e sou perseguido, cancelado e censurado por ser bolsonarista na cabeça desse sistema, né? O bolsonarismo bebeu justamente desse sentimento antissistema. Isso é muito importante para a gente entender, como diz um provérbio africano, onde foi que a gente escorregou, não onde a gente caiu. Onde a gente caiu está muito claro para todo mundo. Pelo menos quero crer que sim. Vamos ter que aturar o Bartoré no comando do Senado. Não tem impeachment de ministro do STF na mesa de negociações. Isso é a prioridade do Brasil hoje, para restaurar a normalidade e a paz. Então, é uma vitória de pirro falar que isso foi uma vitória porque emplacou uma ou outra comissão e tudo. Mas o argumento do Salles é válido. E o argumento que eles, na verdade, estão usando para se posicionarem dessa maneira é um argumento razoável. A direita, então, se encontra diante de um dilema e aí alguns vão reagir de maneiras distintas diante do dilema. Alguns vão virar e falar assim, meu amigo, nós tentamos de tudo dentro das 4 linhas e tudo, com uma visão mais pura, né, limpa, e tudo errado. Aí, né?
Então agora a gente vai ter que sujar um pouco as mãos. É um argumento. Vamos ocupar uma ou outra comissão, aí em 2026 a gente vai. O problema que eu tenho com esse tipo de argumento é que, às vezes, ele está vendendo otimismo demais, sem muita base. Porque esse sistema sai fortalecido. O inimigo, ele está com a faca e o queijo na mão. Então, você acreditar que vão reverter a inelegibilidade do Jair Bolsonaro, que vão permitir que a direita participe de uma forma minimamente fair, justa, transparente nas eleições. Os caras continuam perseguindo. O André Janones é réu confesso, tanto de fake news como de rachadinha, e ele está protegido. Agora, a Carla Zambelli sofre cassação pelo TRE de São Paulo. Então, está muito claro para todo mundo que quer enxergar que não há normalidade no Brasil, que o sistema é bruto, companheiro, e que o sistema vai para cima da direita. Então, alguns alimentam uma tese, pode chamar de teoria da conspiração, se for, mas que o acordo é um acordo mais complicado para o povo, que é um acordo mais ou menos assim. Não, alguns que estão com cargos, poder e tudo, preservam isso, são redefinidos como uma direita permitida, e nós, que estamos em inquéritos, que estamos julgados, condenados ou investigados, nós vamos pagar o pato como naquela é a turma radical. Aí não funciona. Não funciona por quê? Porque eu sou um crítico de primeira ordem da direita permitida, do fenômeno. E eu tenho colocado isso, né? O que seria um candidato de direita passando por um crivo todo, que ele tem que dançar de acordo com essas músicas que o sistema toca, e ele não pode criticar o Alexandre de Moraes, ele não pode falar isso, falar aquilo, ele está do lado do Kassab, ele está do lado do Alcolumbre. Quem é esse candidato de direita? Pode ser o Tarcísio, pode ser o Bolsonaro mesmo, mas quem é? É um candidato diferente daquele de trás. Então, são dúvidas que as pessoas normais, decentes, que querem refletir, estão tendo. E isso tudo está sendo atropelado pelo ruído, pelo barulho de redes sociais, de gente que tem outra agenda, que está com outra pauta. Né? A pauta do Brasil, ela olha primeiro incrédulo, o povo, de que nós temos, segundo uma ala da direita, que fazer acordo com alguém como Alcolumbre. Essa é a justificativa. Pode ser para ter uma comissão ou outra, uma migalha, ou não tão uma migalha, mas uma coisa melhor do que nada, apesar do que aqui tem um parêntese para cobrar coerência. Ele já estava eleito mesmo, não ia fazer nenhuma diferença ser oposição. Se não fosse fazer nenhuma diferença ser oposição, lembrando que o Rogério Marinho teve 32 votos no Senado, para a presidência lá atrás, por que eles, Alcolumbre e companhia, iam oferecer qualquer coisa em troca? Manda catar coquinho. Não precisa, não muda nada. Mas entregou coisas importantes, então muda alguma coisa. Então, existe um trade-off. Existe um trade-off aqui, tem um custo. Na vida, normalmente, não tem soluções. Existem medidas paliativas. Eu estou tratando de um câncer, eu sei disso. O câncer, você toma quimioterapia e mais um monte de remédio, porque começa a afetar tudo. Começa a dar enjoo, aí começa a afetar o fígado, aí a glicose sobe porque está tomando corticoide, aí você fica com fadiga, o cabelo cai. Por quê? Porque não tem a cura. Toma graviola e vai pra praia. Isso não existe. Toma fendebenazol com ivermectina e não sei o quê. Não, gente, isso é coisa séria. Tem que falar sério. Então nós estamos tratando de um câncer no Brasil. E eu tenho muito mais convicção de que eu vou derrotar o meu do que eu tenho de que o Brasil do bem vai derrotar esse, que comanda o Brasil há tanto tempo, que é o câncer do fisiologismo, do centrão, da esquerda demagógica e dos conchavos, da politicagem. É muito difícil combater esse troço. Então, eu entendo algumas pessoas virarem e falarem, tem que sujar um pouco as mãos, é fácil falar. Ao mesmo tempo, como disse o Salles, com o paralelo do PSOL e tudo, mesmo quem é pragmático e bota excessivamente pragmático nisso, né? E tem alguns que passam o tempo todo, eu vou me alongar um pouquinho na primeira fala, depois eu vou descansar, porque é para fazer o raciocínio coerente, né? Esses que falam que estão defendendo a verdadeira direita, que tem que sujar a mão com esse pessoal e tudo, eles passam o dia, muitos deles, atacando o Salles, a Cristina Grêmio, a Ana Paula Henkel, eu, Renata Barreto, o Ruschel, o Príncipe, até o Nicolas, volta e meia é alvo, mas eles não atacam o Alexandre de Moraes, já repararam? Aí é estranho. É porque tem que ser pragmático. Tá, então eu começo a não ver muita diferença do PSDB, entendeu? Só que nós somos acusados de ser o novo PSDB. É estranho isso, né? Então, de novo, eu entendo quem acha que tem que sujar a mão, mas mesmo quem é pragmático a esse ponto, deveria entender o quão importante é a direita manter uma ala, de preferência grande, de gente que não está disposta a transigir dessa forma, a sacrificar os valores e princípios para estar numa festa comemorativa com Lula
Sarney Concordo. e Bartolomeu. Esse é o ponto. Porque se a gente perde isso, meus amigos, lascou. Então, o brasileiro do bem vive um dilema. Cada um vai fazer as suas escolhas de acordo com as suas consciências aí. Eu acho só que nós temos que tomar muito cuidado com o caminho que a gente está adotando, fora toda essa briga dentro da direita, que parece ter gente infiltrada que deseja exatamente isso, né? Mas eu não estou em disputa eleitoral, eu não estou em disputa partidária. Tem gente que acha que eu falo pelo Novo. O Salles pode depois dizer aí se eu falo pelo Novo. Ele não era do Novo até pouco tempo atrás, hoje ele é. Quando o Amoedo era o líder maior do Novo, eu metia o pau, depois de ter ajudado a fundar. Então, eu não tenho um compromisso com nenhum partido, nenhum político. Eu tenho um compromisso com o Brasil e com o que eu acredito. Estou preocupado. E é um gosto de ressaca que fica quando a gente vê esses monstros do pântano, para usar o título que eu dei ao meu artigo e que o Paulo Guedes usava para se referir a essa turma dona do Brasil, os monstros do pântano com a faca e o queijo na mão. Isso é para chorar. Terminando só o raciocínio sobre o novo presidente do Senado, porque uma das coisas que o Alcolumbre disse é que o Supremo Tribunal Federal, aliás, ele não citou exatamente o Supremo, mas ele disse que os três poderes devem se manter harmônicos, devem ter equilíbrio. Não sei se agora deu uma travada no meu vídeo, mas eu queria lhe perguntar, o senador Alcolumbre, ele está mais interessado em limitar os poderes do STF, na sua opinião, ou somente na questão das emendas parlamentares que foram, aí sim, um problema, que foram travadas, foram bloqueadas por ministros do STF? Qual que é o verdadeiro interesse do novo presidente do Senado, na sua opinião? Ele não está nem aí para limitar os poderes do STF desde que o Flávio Dino libere as emendas. Essa turma não está nem um pouco preocupada com o Brasil, com o futuro, com coisa nenhuma. Essa turma é só interesse próprio, emenda, cargo, favor no governo, espaço em estatal, nomear gente na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, não sei o quê. Não existe o centrão. Essa postura agora de dizer, não, ninguém convive com o centrão, veja o Trump. O Trump botou os caras que não eram da linha dele embaixo do braço e falou, quem quiser estar comigo é no meu esquema. E os caras correram para debaixo do Trump porque sabiam que ele ia ganhar. Não existe essa de entrar dentro do cercadinho do centrão e achar que você vai moldar os caras. Os caras têm um interesse no Brasil, têm uma maneira de atuar que ferra esse país. Eu vou dizer aqui uma coisa importante, porque eu tomei o cuidado aqui de ler alguns comentários, aí a turma, as farsaletes apoiaram o farsal. É o seguinte, eu apoiei porque era uma maneira de tirar o Nunes da prefeitura. O Nunes é a versão municipal do Alcolumbre no Senado, que ele é igual a qualquer outro líder do centrão. Esse centrão fisiológico, patrimonialista, que se preocupa só com emenda, com cargo, e que o Brasil se dane. A segurança pública no Brasil está com problema porque essa turma rouba o dinheiro da segurança pública. A saúde está com problema porque essa turma rouba o dinheiro da saúde. A educação está com problema porque essa turma rouba o dinheiro da educação. Então, o problema não é só a corrupção do PT e a infiltração ideológica da esquerda. É também os esquemas do centrão, que o Mensalão expôs muito bem. Essa turma que está aí, todas elas tinham apelidinho na lista do Odebrecht, entendeu? Então pedir para o eleitor brasileiro que desde 2018 luta contra o sistema, espera que a gente entre lá para sentar porrada no sistema, para a gente falar, não, o sistema até que, beleza, pessoal legal. Não, nem a pau, de jeito nenhum. Eu fui ministro e tudo que eu pude fazer para combater o sistema enquanto fui ministro do Bolsonaro, e ele me deu toda a autonomia para isso, reconhecendo absolutamente aqui a autonomia que ele deu para todos os ministros fazerem o seu trabalho, eu e alguns outros não foram... Ok, o sistema faz parte, essa mentalidade, né? Em geral, os milicos acham que o sistema... o centrão e tal, não, tá tudo certo, o problema são os radicais ideológicos, né, agora denominados no novo dicionário nacional de intergalácticos. Desculpa, eu tenho orgulho de ser contra essa turma, eu entrei na política para ser contra essa turma, e nada vai me fazer apoiar essa turma. Eu, quando fui secretário do Alckmin, que é outro assunto aqui que a turma às vezes comenta, o Salles foi secretário do Alckmin, tá falando que fui secretário do Alckmin mais de uma vez. E ao contrário do que dizem aqui, o Salles nunca critica o Alckmin, só critica o Bolsonaro. Não é verdade. Eu acho que o Alckmin foi ser vice do Lula vergonhoso, jogou a carreira dele fora. E eu não critico o Bolsonaro, ninguém me vê criticar o Bolsonaro, eu sou grato ao Bolsonaro, embora eu não concorde com essa atitude do PL, né, do PL do Valdemar, que foi preso no Mensalão e que colocou Antônio Carlos Rodrigues agora na mesa diretora da Câmara, outro cara que foi preso também por corrupção.
né? Coloca aí no Google Antônio Carlos Rodrigues, vocês vão descobrir quem é. Antônio Carlos Rodrigues preso, Antônio Carlos Rodrigues suplente da Marta, ministro dos transportes, seja lá o que for. Então, assim, não vem com esse papinho pra cima de nós. O Novo, que a turma fala, o Novo é igual. O Novo não é igual porra nenhuma. O Novo é gente decente, não tem um desonesto, não tem bandido lá no Novo. Ah, vocês são pequenininhos, são só 4 na Câmara e 1 no Senado? Beleza, não tem problema. Mas eu não quero dividir espaço com gente corrupta. Eu entrei na política para sair, para mandar gente corrupta para fora. E eu fico, inclusive, com muita pena dos nossos colegas do PL, que são honestos e tem muita gente boa no PL, que tem que engolir esses caras lá dentro. Tem vários deputados do PL e senadores que são gente muito boa e que tem que conviver com essa picaretagem aí. Portanto, acho que a situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje é o seguinte: precisamos tirar o Lula, precisamos tirar o PT, perfeitamente, mas não para restabelecer as práticas do Centrão se a gente conseguir ganhar a presidência da República, porque isso aí é vergonhoso. O que o Trump está fazendo nos Estados Unidos não é isso. O Trump está descendo o cacete, não só nos corruptos, como também na ideologia de esquerda, nos que aparelharam o Estado, uma série de coisas. E não vai ser conversinha de 26 está logo aí, não sei o quê, traidor, que não vai ter mais. Que se foda. Eu vou defender os meus princípios e os meus valores. Eu não nasci deputado, não preciso morrer deputado. Eu vou concorrer ao Senado do meu estado de São Paulo para fazer as coisas que eu acho que são certas, as coisas que eu acredito que são corretas. E quem não concordar comigo, não tem problema, vota em outro. Fica à vontade, vota no Batoré, vota nos caras que fazem parte da lista do Odebrecht, não enche o saco. Eu vou defender as coisas que são corretas. Eu conheço o Rodrigo Constantino, assim como o Marcel Van Hatten. Vários de nós estamos nessa luta da direita há mais de 20 anos. Nós fundamos o Movimento em Direita Brasil em 2006. 2006. Muitos desses caras que agora ficam falando da direita, eu só faço as coisas que eu acredito. Eu apoio, sempre apoiei a direita, o presidente Bolsonaro me deu a oportunidade de ser ministro dele, eu sou muito grato e reconheço tudo de positivo que ele fez para o Brasil, todas as coisas boas, e muitos dos deputados que estão lá e que votaram no Hugo Mota, ou senadores que votaram no Alcolumbre, tá tudo bem, mas não vem fazer esse tipo de pressão psicológica para cima das pessoas decentes que estão lá no Partido Novo, Marcel Van Hatten, eu, o próprio Constantino aí está enfrentando um problemão, né? Esse tipo de papinho furado não cola. Só pega gente bunda mole, só vai constranger gente fraca. E eu não estou nesse grupo de gente fraca, desculpa. Eu vou defender o que eu acredito, princípios e valores, um Estado enxuto, não concordo com a visão estatizante dos militares, não concordo com essa visão de se acochambrar com o Centrão, não concordo. E eu não vou defender isso de jeito nenhum. Ponto final. E acho que nós temos que deixar isso claro. A eleição para o Senado, recolocando o Alcolumbre na presidência do Senado, é uma vergonha para o Brasil. E eu não vou deixar de dizer isso. É uma vergonha. Ah, mas ele vai pautar a anistia. Vamos ver se ele vai pautar a anistia. Se ele pautar a anistia, que eu acho que é o assunto mais importante, eu me dobro aqui e digo, olha, vocês tinham razão, a estratégia foi correta. Vamos ver se ele vai pautar a anistia. O deputado Hugo Mota foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, uma eleição fruto de articulações políticas que garantiram apoio de diversas legendas, consolidando a influência na casa. A escolha das comissões deverá ficar depois do Carnaval, mas a primeira vice-presidência ficou com o deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro. Eu queria começar, só para terminar nosso raciocínio, deputado Salles, o senhor estava na Câmara, votou para essa renovação da presidência, vai votado no Marcel Van Hatten, que é do seu partido, mas eu queria lhe perguntar, o Hugo Mota, ele deu alguns sinais de que poderia pautar sim a questão da anistia para os envolvidos no dia 8 de janeiro, e ele também deu alguns sinais mais favoráveis também a pautas da direita. O senhor acredita que Hugo Mota será mais aberto às pautas conservadoras, às pautas até do direito, do Estado de Direito, né, da limitação dos excessos do STF, do que o Alcolumbre, ou é tudo centrão fisiológico da mesma, igual, né, são todos da mesma pasta? Não, eu não acho que é igual, não. Eu acho que o Hugo tem mais consciência da importância da autonomia do parlamentar, da independência do parlamentar e, portanto, da imunidade parlamentar. Ele também, por outro lado, ele tem uma forte ligação com o Ciro Nogueira, que foi ministro Bolsonaro e que, evidentemente, tem uma visão muito mais sinérgica com essas questões todas que nós valorizamos. Claro, mas ele é um candidato que foi eleito com o acordo com o PT. Então, por mais que eu acho que talvez ele esteja mais aberto para esse tipo de coisa do que o próprio Arthur Lira,
ele também tem a limitação dos compromissos, que eu não sei quais são, mas os compromissos que ele firmou com o governo do PT. Acho que a autonomia do legislativo, a importância do legislativo ter uma autonomia, certamente o Hugo Motta tem mais apetência para fazer essa defesa e até mais credenciais do que o Alcolumbre. O Alcolumbre não está nem aí para isso. Por ele, pode até fechar o Congresso, desde que dê as emendas e os cargos, o negócio da exploração do petróleo lá no Amapá e tudo mais. O Alcolumbre foi assim no governo Bolsonaro, e acho que vai ser assim agora também. O Hugo Motta, vamos dar o benefício da dúvida, vamos ver pela juventude, pela maneira mais dinâmica, as coisas que ele faz, vamos ver se vai dar um caldo bom aí dessa aliança, que infelizmente a aliança com o PT deve ter uma série, eu não sei quais são, mas deve ter uma série de compromissos que, se revelados aqui para nós, a gente não vai gostar. Rodrigo Constantino, você concorda com o deputado? Alcolumbre e Motta não são exatamente a mesma coisa? Eu entendo, até pela idade aí, e o fator desconhecido, né? O Hugo Motta chega à presidência da Câmara pela primeira vez, o Alcolumbre já foi presidente do Senado, então nada mudou, ele não deu nenhuma demonstração, nenhum sinal de que mudou, então por que esperar algo muito diferente? O Hugo Motta pode trazer um pouquinho mais de esperança, mas é pouco, né? É pouco, porque ele já fez ali um discursinho para atender essa plateia, né? Ainda estamos aqui, essa coisa bonita, né, da alusão à ditadura militar, à esquerda libertadora, essa coisa que arranca lágrimas falsas dos olhos da boa atriz Fernanda Torres e dos lulistas que ela adora, mas que na prática não fala com o povo brasileiro, não é isso que o povo quer. Pressionado pela turma militante da Globo News também, né? Não, olha só, a pauta é essa aqui, né? O povo não quer saber de anistia, não é verdade? Então, não é verdade. O povo quer, essas são as prioridades. Nós temos presos políticos no Brasil hoje. Imagina se o Fantástico dedicasse 8 minutos para contar o caso da Débora, a cabeleireira sem um antecedente criminal, com 2 filhos novos, que está presa, condenada a mais de 10 anos de prisão por usar um batom numa estátua, escrevendo uma frase que o Barroso proferiu e saindo da boca dele é criminoso, o ato. Porque ele não pode falar derrotamos Bolsonaro. Ele confessa que ele é suspeito e que ele tem viés. Imagina o Fantástico fazendo isso, com a boa produção da Globo, com aquelas emoções que só eles sabem produzir, não é mesmo? Então, é óbvio que o povo não aceita, o povo brasileiro, o fato de termos presos políticos hoje no Brasil. Essa é a prioridade. Anistia. E nem é uma palavra boa, já disse isso várias vezes, porque anistia é para quem cometeu o crime. No caso, esse pessoal não cometeu o crime. Nós temos jornalistas censurados. Isso também não é aceitável numa democracia. Então, a prioridade no Brasil hoje é restaurar a democracia, as liberdades básicas. E isso está muito longe, parece, do radar. Eu também não sei, o próprio Nicolas Ferreira, justificando o voto no Hugo Motta, né, ele disse, olha, Bolsonaro costurou um acordo aí, eu não sei exatamente o que tem, espero que tenha a questão da anistia e tudo mais. Pô, se o Nicolas, que é próximo pra caramba do ex-presidente, diz um negócio desse, o que eu posso dizer? Eu posso dizer só que eu também espero. Eu acho pouco provável que tenha isso num acordo eventual, que se tiver, que vá ser cumprido. Por quê? Porque eu só acredito em parlamentar de centro, para não dizer centrão, fazendo coisa que interessa ao povo brasileiro, eu só acredito isso em um cenário. O cenário é muita pressão do asfalto, gente nas ruas. Isso eles têm medo. Agora, se eles acham que até o bolsonarismo está mais domesticado, está mais coleguinha, digamos assim, por que eles vão agir? Né? Porque eles cumprem acordos e tudo, não sei se isso está no acordo. Então, eu ficaria muito surpreso e eu adoraria morder minha língua, vir aqui me desculpar com todo mundo que defendeu o xadrez 4D, 72 horas, Kasparov, Tupiniquim, o Diaba 4. Eu ia vir com muito prazer aqui. Porque eu quero a anistia, eu quero a soltura de presos políticos. Mais do que qualquer coisa no Brasil hoje. É isso que eu desejo. Então, quem ajudar a levar nessa direção é meu aliado. Aí fica a turma, não, porque o Novo, o Girão, o Marcel são oportunistas. Você conhece algum parlamentar com mais verve, com mais combatividade em relação a essa pauta do que o Marcel? Você conhece algum senador que fale tanto de presos políticos e Alexandre de Moraes como o Girão, por exemplo? Um ou outro bolsonarista. Um ou outro parlamentar bolsonarista. Tem a Bia Kicis, que é uma guerreira da liberdade. Tem o
próprio Eduardo Bolsonaro, que é muito firme e na costura internacional e mostrar o que está acontecendo com o Brasil, um ponta firme. Então não é uma questão de PL ou Novo. Quem tenta reduzir isso está, talvez de forma infiltrada, tentando destruir a direita. Essa turma não é de direita. É uma turma que prefere o Aldo Rebelo ao Paulo Guedes. É uma turma que confunde liberal clássico com um globalista. Eles não entenderam nada de nada. Eles passam um pano até para PCO. E de vez em quando falam assim, não, os comunistas não fizeram tanta coisa assim também ruim, não. O problema do Brasil não é o comunismo. Isso é coisa de direita? Isso não é coisa de direita, isso é coisa de quem quer destruir a direita de dentro. Então cuidado com isso. Não é uma questão de PL ou Novo, não é uma disputa de cargo. É, de novo, a pauta da anistia. Eu não acredito que o Hugo Mota vá colocar essa pauta em votação por achar bonito os olhos claros do Bolsonaro. Eu acho que tem que ter pressão. E essa pressão, na minha forma de ver, ela se esvai quando a gente vai justamente tentando ocupar espaço dessa maneira. É uma estratégia, mas esvaziando a narrativa, as ruas, e aí eles vão virar e falar assim, tá aqui, manda pro papai. O Brasil tem dono, meu compadre. Nácio, sua opinião sobre a eleição de Davi Alcolumbre e de Hugo Mota na Câmara e no Senado vai mudar alguma coisa? E você concorda com o deputado Salles? Eles não são exatamente a mesma coisa? Também concordo, não são a mesma coisa, até porque de um a gente já sabe mais ou menos o que esperar, que é o caso do Alcolumbre. Ou seja, nada, né? Agora, o Hugo Mota é uma novidade, vamos esperar o que ele pode aprontar. O que a gente não deve fazer aqui é se deixar levar pelas paixões. É preciso fazer um resgate histórico, pelo menos da história recente, de que quando estávamos no governo, ou seja, quando o campo conservador presidiu o país, a gente também não teve a oportunidade de fazer um presidente. Foi Rodrigo Maia, o primeiro presidente na Câmara, e depois o Arthur Lira, numa composição. E o PT, vejam só, que era oposição, não apresentou candidato. Coincidência, né? Pois é, o PT não apresentou candidato, mas tinha intergaláctico ou galáctico, chame como quiser, no campo da esquerda também. Eu lembro que na primeira vez foi o Marcelo Freixo, que lançou uma candidatura independente. O que a gente não viu, naquele caso, foi a turma da esquerda se degladiando porque havia uma candidatura independente. Ao contrário, eles respeitaram as candidaturas independentes e Marcelo Freixo foi votado e teve mais ou menos uns 50 votos, pouco mais de 50 votos. Se o PSOL não tem 50 deputados, obviamente, vários parlamentares do PT que não concordaram com aquela aliança com o Bolsonaro votaram em Marcelo Freixo. E olha, isso não representou celeuma nenhuma para eles. Eles continuaram unidos na oposição. E a nossa oposição, lamentavelmente, resolveu bater cabeça e discutir sobre uma eleição que, inclusive, já passou. Bem, se eu acredito que alguma coisa de novo vai acontecer, honestamente, eu não acredito. Contudo, o Lula não ganhou essa eleição. Ele precisou entregar para o Centrão. Logo, havendo mais desgaste e esse governo perdendo a credibilidade como está perdendo, em algum momento, essa relação pode acabar. E é nisso que o campo conservador tem que apostar e gastar a sua energia e não ficar batendo cabeça em algo que não vai render fruto algum. Ao contrário, vai dar mais folga para eles continuarem destruindo o Brasil. Fabi Barroso, sua opinião também sobre essa eleição e sobre esta aparente divisão da direita que a esquerda não faz, né? Esse erro que a esquerda não comete. Quem não foi xingado na direita durante esses dias é esquerdista. Pronto. Porque sobrou para todo mundo, de todos os jeitos, né? Coisas delicadas, indelicadas, verdadeiras ou não. Gente, um absurdo de verdade, tá? Eu só preciso lembrar a todos aqui que, independente da nuance que você escolha ficar, nós temos aí a esquerda, né? Seja ela petista, psolista, Tabata Amaral, todos esses aí, a gente vai ter que combater com bastante afinco. Eles estão dominando os meios de ação. Então, gente, eu sinto muito, eu já falava isso na época do Pablo Marçal. E você quer me ver irritada, eu vou deixar isso aqui registrado. Eu nunca apoiei o Marçal e me irrito com isso. O restante você pode até falar, mas Marçal não. Então, dito isso, né, já você não me pré-julgando e me colocando nessa pecha aí, porque é importante, porque tudo estão invalidando, né? Então, você vai com um argumento muito positivo, muito importante para o povo brasileiro, para o cidadão, vem as pessoas invalidar e colocam a gente em pechas que não merecemos. Então, essa, por exemplo, eu tô fora, né? Eu realmente
né, tem o meu posicionamento e tem os meus motivos, mas passando isso, a gente precisa falar então de eleição, de Câmara e etc. Tudo que nós vimos acontecer, nada está sendo gratuito, e eu explico. Eu, Fabiana, fico extremamente nervosa quando eu vejo pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro, ou que se intitulam ligadas ao presidente Bolsonaro, terem posturas políticas importantes, né, oficiais, fazendo algo que o presidente Bolsonaro jamais faria. Eu, por exemplo, fiquei ultra mega irritada semana passada com aquele jantar que teve aqui em São Paulo. Aquilo, para mim, foi um absurdo. Né? Para quem está lutando por tantas coisas, eu ver aquela reuniãozinha, né, com aquele... Gente, pelo amor de Deus, não foi para isso, né, que existe aí o bolsonarismo à direita. Não foi para isso. Me revoltei, admito, e falo para as pessoas envolvidas diretamente. Mas também eu não acho justo, né, a gente ficar levando uma fama que não existe. Gente, não existe. Né? Eu ouvi de uma pessoa que a galera aqui no chat está defendendo bastante, coisas muito preocupantes, como, por exemplo, a anistia não é pauta nossa, não é briga nossa, não adianta bater com o Supremo porque não é briga nossa. Realmente, não deve ser a briga de vocês aí, e as pessoas sabem quem eu estou falando, porque justamente, né, talvez não tenha um impacto direto, mas eu, como advogada, como cidadã brasileira, que não pertence a qualquer partido político, que sempre apoiei o Bolsonaro, defendo ele porque gosto, acredito, e não porque isso me traz algum benefício, pelo contrário, né, na minha profissão me atrapalha bastante. Mas continuo porque acredito que as pessoas possam conversar, divergir e levar ideias positivas para frente. Então, obviamente, quando eu vejo o Alcolumbre ali, eu me revolto. Porque o Alcolumbre fez mal para quem, gente? Em primeiro lugar, o Alcolumbre fez muito mal para o próprio governo Bolsonaro. Fomos nós todos que sofremos aquele dia a dia que a gente governava junto com o presidente Bolsonaro. Então não adianta falar agora, não, a gente sempre governou com o presidente Bolsonaro desde que ele foi eleito, desde que ele tomou a facada. Todos nós. Uns concordando mais, outros menos, divergindo, cometendo erro, acerto, mas essa é a grande massa. Esse é o grande ativo político que tem a direita. E eu vejo, então, pessoas com propósitos esquisitos tentando acabar com tudo isso. Dividindo, criando cisânia, mentindo e demais. E o pior, falando assim, olha, gente, as pautas verdadeiras do povo é infraestrutura, é educação, é trabalho. É verdade. É o que realmente importa, certo? Mas isso é mais do que obrigação de todo mundo que está no legislativo. E nós, como cidadão, nós vamos cobrar todas essas pautas. Mas as pautas que estão saindo, tirando o Brasil da normalidade, ela altera até mesmo nisso, né? Quanta energia dispensada ou dinheiro que a gente está fazendo, infelizmente, para poder se manter, sobreviver longe das garras tirânicas de um judiciário que, inclusive, né, o pessoal que acha que é pouco, meu amigo, pegou até o Musk. Então, muito menos para você que está achando que não é assim. Em relação à inelegibilidade do presidente Bolsonaro, de verdade, gente, se chegarem para mim algum dia uma informação assim, olha, Fabiana ou Fabi, o presidente Bolsonaro negociou para que ele fique elegível por ter indicado o Davi Alcolumbre. Eu juro para vocês que eu vou contar para vocês, eu sou a primeira a concordar, porque a gente não tem nada. Então, eu gostaria de ver realmente essas coisas. Acho isso importante. Acho importante o Bolsonaro estar elegível em 2026. Eu acho que se ele não tiver, é uma grande fraude. Então, gente, diante de tudo isso, vocês aí que viraram julgadores de todos nós, os nossos trabalhos, os nossos caráteres, do que nós falamos, né, de tudo isso, pensam, mas reflitam com vocês mesmos, tá? Com vocês mesmos. O quanto que você, eu, né, e tantos outros, o Salles como deputado, o Dárcio também aqui como político, você, Cauti, como italiano abrasileirado, aqui a Bradock, todo o pessoal da Bradock, como que nós podemos ajudar o Brasil? Como? Se for pedido para mim em silêncio e for bem pautado, eu vou avaliar, mas não vem com ameaçinha, tá, gente? Sem ameaça. Comigo não cola, não vai colar e jamais colará. Estou deixando bem claro aqui meus posicionamentos. Então, dito isso, eu não vejo mudança no Alcolumbre, em qualquer tipo de discurso que ele faça, ele pode falar qualquer coisa. Eu não confio nele, até que ele prove o contrário. Em relação ao Hugo Mota, está começando agora, é uma pessoa que votou ali com o PT, mas primeiro eu vou pedir para Deus nos ajudar, e depois para a pressão popular, que eu farei parte, de cobrá-los a tudo que importa para nós
a direita brasileira, tá bom, gente? Então, espero que, se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui para esclarecer, eu digo nas minhas redes, mas por gentileza, né, não venha me atacar com falsos argumentos de coisas que eu nunca fui. Imagine Augusto Nunes, Rodrigo Constantino, Fabiana Barroso, Carlo Cauti e eu, Jorge Serrão, todos juntos no Bradock Show. Seus problemas acabaram, bota aí na agenda, 7 de fevereiro, sexta-feira, 20 horas, estaremos ao vivo oferecendo um olhar sem censura sobre o que está acontecendo realmente no Brasil. Não se deixe enganar pela mídia ultrapassada. Encontre o que realmente importa aqui. Clique no botão para se inscrever. Bradock Show, a gente te aguarda 7 de fevereiro, 8 da noite, com o especial Augusto Nunes. Até lá, Bradock Show, imperdível.